Boa tarde a todos, já estamos juntos há um momento. Eu não estava preparado para este momento de dizer alguma coisa, mas um momento assim o é. Dr. Rubem, como já disse ali o Sr. Presidente da Direção, foi sócio desta casa e deixou um pouco a sua marca aqui nesta associação, nesta comunidade. Para nos convidar para este evento, o primeiro convite foi aqui pela Dama Salma e disse: é uma homenagem de família. Ali o Sr. Moreira convidou-me por ser o Presidente da Assembleia. Eu se calhar vou falar mais na condição de família, amigos, precisamente porque eu estou numa casa a Moreira que o Dr. Rubem conviveu com aquelas pessoas que lá viviam. E o que eu ouço ali na nossa vizinhança é que o Dr. Rubem foi um amigo dos seus vizinhos. Foi uma pessoa que ajudou a matar fome a algumas famílias, que havia, felizmente naquele tempo, havia muita pobreza ainda aqui na freguesia. Havia famílias mais abastadas, mas havia outras que, infelizmente, não tinham tantas posses. E, portanto, 50 anos depois, cumpre-nos, 50 anos depois do seu falecimento, cumpre-nos recordar, se calhar, neste momento de facete, que o que integrou aqui na comunidade foi precisamente ajudar os vizinhos, ter boas relações. As idas que eu gostei há bocado, a São João d'Arga, à Romaria, que dá para poder ver um colega a publicar o excerto dessa ida à Serra d'Arga. Eu até estive a comentar, mas não foi sozinho, foi com gente de Carreças, lá acima, ao São João d'Arga. E, portanto, acho que é um momento agora de recordar, de trazer ao presente a memória de quem foi o Dr. Rubem. E nada melhor, precisamente, porque se vai seguir o pequeno excerto. Eu já li uma série de vezes que acho uma piada àquele excerto da distribuição do correio. Portanto, obrigado. É uma honra para esta casa poder ter tido o Dr. Rubem como sócio e não será esquecido. Obrigado e um bem-aja a ele por tudo o que fez aqui nesta casa e esta comunidade. É verdade. E eu sou testemunha disso. Na altura que a primeira vez que o Dr. Rubem esteve aqui em Carreço, em 46, está aqui escrito, portanto, os livros não mentem, e felizmente que há aqui o depoimento que ele fez, que ele deixou, assim como outros visitantes, na altura o Pedro Almeida Melo, a Sofia, enfim, tantos que aqui estiveram nessa altura. Portanto, a primeira vez que ele cá veio, não está aqui escrito, porque não está aqui escrito, porque ele veio com um convidado, ele era professor no Porto, numa escola, a Escola Mãozinho da Silveira, que hoje tem outro nome, uma escola técnica, e de que o Pedro Almeida Melo era o diretor. Os finalistas desse ano, portanto, estaria no mês foi no São João, na altura do São João, que eu recordo que está precisamente neste volume, O Mundo à Minha Procura, no terceiro volume, O Mundo à Minha Procura. Ele fala precisamente dessa visita, com os estudantes, os finalistas dessa escola. Portanto, essa viagem tinha uma paragem em Viana do Castelo, e essa paragem em Viana do Castelo, claro, foi aqui em Carreço, sobretudo, foi promovida ou organizada pelo Pedro Almeida Melo, que já era um visitante e vinha aqui, dançava com a gente daqui de Carreço. Portanto, o Rubem nunca tinha vindo aqui, veio pelas mãos do Pedro Almeida Melo. E o Pedro Almeida Melo também veio aqui por uma razão. É porque aqui em Carreço havia uma família, a família Hawkins, que vinha cá, passava cá uma parte do verão, e tinha uma quinta que fica do lado de cima da igreja, onde
tiveram há pouco, e aquela casa que mais tarde foi comprada pela família Zamit, que temos aqui um querido amigo da minha juventude, o Jim, compartilhamos tantas vezes o nosso verão. Mas a família Hawkins veio aqui para Carreço, provavelmente eu não posso afirmar, mas provavelmente foram eles que construíram aquela casa, com uma passagem subterrânea por baixo da linha para aceder à parte da casa, porque senão tinha uma passagem de nível onde não era possível passar um automóvel, por exemplo. Então, a família Hawkins já frequentava aqui a casa. E está essa família Hawkins, pelo menos um elemento, era o diretor do Instituto Britânico do Porto. E era um amigo conhecido do Porto, precisamente o Pedro Almeida Melo. Era daqui a bocado o nome dele está num dos poemas do Pedro Almeida Melo, está lá citado o nome dele, precisamente, e foi por intermédio da família Hawkins que trouxe cá o Pedro Almeida Melo, e depois o Pedro Almeida Melo em seguida trouxe o Rubem A. e outras pessoas que cá vieram em seguida, na continuidade. Eu vou ler um pequeno texto, precisamente, que se refere a essa primeira visita, que ele depois voltou, e aqui é que está escrito: vim de novo a Carreço e tal. Portanto, ele esteve cá uma primeira vez durante um serão em que atuou o rancho regional de Carreço, da Teresa Freitas, do Freitas, nessa altura, do Sr. Freitas, do Carlos Freitas, e no fim dessa atuação houve um pequeno lanche, portanto foi à noite, e a festa continuou. Enfim, foram até à Praia do Forte, e foi aí que o Rubem se apaixonou por aquela praia, pelas fontes, enfim, pela praia, e toda a família, a vossa família, continua a frequentar, e a vossa família é quase a vossa... Tivemos lá hoje de manhã. Hã? Tivemos lá hoje de manhã. Tiveram lá hoje. Foi tomar banho. Hoje tomaram banho, sim senhora. Praia de Fontes. Muita gente hoje chama a Praia dos Ingleses. Então, os nossos amigos vienenses chamam a Praia dos Ingleses, porque é chique, é mais importante. Bom, mas então eu vou ler aqui um bocadinho. Diz aqui: a excursão ao Alto Minho demora 4 dias. Vão as turmas do quarto ano, a quem tu ensinas francês comercial. Portanto, era o Rubem, não era a formação dele, mas pronto, era a escrever cartas para o senhor fulano, não isto, esta encomenda, ensinava. Portanto, o Pedro, francês comercial, Codiado, dizia para comigo: nós somos 4 professores e uns 40 alunos. Bom, aproveitamos o São João em Braga e vale a pena ver. Assim, o Pedro anunciava-me um facto normal, que seria tão anormal para mim. Eu sabia, nas formas do inconsciente, que tinha que ir, que não havia força alguma que me impedisse de ir. Anichado nos fundos da caminhoneta, a descoberta passava-se minuto a minuto. Conversava para a direita, para a esquerda, excitava-me nas opiniões, dilatava o meu poder de comunicabilidade. Viajava, no entanto, sozinho no absorver de cada naco mais poderoso da paisagem. Comia às talhadas o universo que me pertencia nesta terra. Ficámos 2 noites em Viana do Castelo, numa pensão de alguidar, balde, vidé e um jarro cheio de flores. Era ali, parecia ali
o século XIX. Vejam lá que em 64 era a nossa querida cidade de Viana. Bem, sei que não havia muito dinheiro e talvez não houvesse um hotel. Na primeira noite de Viana, fomos a Carreço para assistir a um espetáculo do povo da freguesia. Foi aí que o som alertou a panorâmica. As cantigas, herdadas dos velhos cancioneiros medievais das ondas do Mar do Vinho, morena, ainda morena, entraram pelas algibeiras da sensibilidade e espetaram-se fundo, sem que os pudesse inquietar. As danças da bota, da rusga, da caninha verde, ainda não estilizadas, o país estava virgem de folclore. Ali vivia-se o genuíno, a última forma de verdade de um povo que no amor simples de dois corpos imite o som de um verso. Com o meu fraco jeito para dançar, eu lá fui, trangalei a dança, aos saltos de alegria, de descoberta do caminho marítimo da Índia. Desembarcava numa nova Calcutá, com todos os indígenas à minha espera. O Pedro fazia de samurai, da tal a sua capacidade de viver o ambiente através da dança e do poema. Eu navegava, piloto de mim próprio, vendo as virgens a passar ao solgado. A passar ao solgado. Não sei o que é, mas está aqui. Ao solgado, tem que ver o dicionário. Piloto de mim próprio a passar ao sol poente, afinal fui eu que saltei. Onde estáis? Todas postradas, ermas a cantar. Trazei tudo, açafatos de beijos, versos de amor. Cantai ao sol poente para sentir que choveu o amor. E lá vai com toda uma poesia, esta é quase poética, mas a verdade é que a noite prolongou-se e depois todo o grupo dos estudantes com os professores foram para a Praia de Forte, por aí abaixo, foram lá para. E o que é que lá encontraram? Precisamente os rapazes e as raparigas tinham estado aqui a dançar. Mas no outro dia, de madrugada, iam começar a trabalhar, recomeçar o dia de trabalho na apanha do sargaço. E é isso que está também escrito, e é que o Pedro Homem de Melo dedicou um poema, que depois dá bem a noção daquela. E o Rubem ficou de tal maneira entusiasmado. Para ele foi uma descoberta. Foi aí que ele pediu depois um bocado de papel, e escreveu aquilo que depois viria a ser aquele texto publicado no Jornal de Notícias pouco tempo depois. Esta palavra é isso. Eu não vou agora ler isso, está escrito em muitos sítios e as pessoas de Carreço, claro, nem todas conhecem, infelizmente, mas devia estar mais publicitada. As gentes de Carreço deviam conhecer quase isso, porque é um hino à nossa terra. E devemos esse hino à composição, precisamente, do Rubem. Eu lembro-me mais tarde, quando ele veio aqui a primeira vez, eu tinha 4 anos, mas quando o Rubem regressou um dia de Londres, eu estava ali, precisamente um domingo, que era o domingo que havia a distribuição do correio. Havia todos os dias, mas muitas vezes a carteira não ia levar as cartas
não ia todos os dias dar a volta à freguesia. Então juntavam-se as cartas, depois ao domingo era o dia livre, em que as pessoas se juntavam ali no Cabaninho, era uma mercearia e ao mesmo tempo posto dos correios para a carteira ia buscar o saco do correio, aquilo que se chamava na altura ambulância postal. Era uma carruagem, hoje está nas memórias, ou está em alguns museus ferroviários, algum exemplar desse. Pronto, a ambulância postal que trazia, portanto, o correio, e os funcionários lá dentro passavam a noite, durante a viagem, a carimbar as cartas e a distribuí-las nos cacifes conforme os destinos. A carteira ia, portanto, quando a ambulância vinha no comboio, atrelada no comboio de correio, saía de Lisboa, chegava aqui por volta das 11 e tal da manhã, perto do meio-dia, e era realmente um acontecimento. Era um acontecimento, pode-se dizer. O Gil talvez se lembre disso. E o Carlos, claro, está aqui o Carlos também, ainda há aqui alguns testemunhos desses tempos. E então, o que é que chegou o Rubem, chegou cá, chegou aqui, vindo já lá de cima do Sargasso, tinha vindo há pouco tempo de Inglaterra, com o seu famoso carro, um antigo táxi inglês, que ele batizou de Mr. Snob, Lord Snob, era mais que Mr., era Lord Snob, e porque era Lord, porque era Snob. Era Snob porque ele às vezes pegava, outras vezes não pegava, era tão Snob, e tinha aqui um mecânico, uma vendália aqui atrás. Nós passámos há pouco ali, que era o primeiro supermercado daqui do Minho, em que havia tudo, drogaria, loja de ferragens, havia tudo ali no frente, havia inclusivamente uma garagenzinha para assistência aos poucos carros que havia. E o mecânico que ali trabalhava todos os dias nesse tempo, era um mecânico do Rubem e do Lord Snob. E o Rubem chamava a esse senhor Domingos, morreu há pouco tempo, era da Ariosa, um homem. Eu talvez consiga uma fotografia ainda dele. Chamava ele o Doutor Domingos. Ia escutar. Mas esse cara era realmente. Há algumas imagens, em particular nas memórias do Rubenai, que aparece. Não há muitas fotografias dele, mas é um carro quadrado. Hoje chama-lhe uma Dona Elvira, como se chamava na altura. Mesmo cá em Portugal já havia carros muito mais avançados, mas era o modelo, era o táxi inglês da época. Tinha um lugar do condutor, e ao lado do condutor, o porta-bagagem era ao lado do condutor. Ninguém se sentava ao lado, era uma parte aberta onde eram colocados as malas dos viajantes. Tinha uma particularidade, era descapotável. Tinha uma parte de trás descapotável, era muito fixe. Eu lembro, estava ali sentado numa coisa e todos nós, rapazes de, sei lá, 7, 8 anos, maravilhados com aquele carro. Bom, estou a divagar um bocado com estas recordações. E de tal maneira o carro era estranho para aqui, que uma das senhoras que durante o verão trabalhava, ia lá ajudar na cozinha, em casa do Sargasso, na casa do Dr. Rubem, a Cidalina, quando o vosso pai tinha o saco com os tacos de golfe, pensava que era um treinador. Enfim. Mas estas são recordações desta época, e portanto o Rubem vinha aqui, ia ao Cabaninho, recebia o correio dele, os jornais, etc. Vinha à sociedade, estava na sociedade, a sociedade era também a sua casa. Na altura, a sociedade não tinha bufete, não tinha ainda um bufete, um barzinho, e o Cabaninha era um lugar que tinha uma parte de mercearia e outra parte
onde serviam, era uma espécie de taberna, pronto, onde serviam os copos, e era também, porque, e disso está o vosso pai, era o fornecedor da mercearia para o sargaço. Fala em especial do vinho verde. Havia um outro fornecedor que era o girassol. O girassol fornecia, além do gás, e há uma passagem muito engraçada que está aí, penso que está aí nesse livro do sargaço, em que o Rubem teve que, para ter um esquentador a gás, teve que assinar comprar um esquentador no fornecedor. O fornecedor fornecia a garrafa, a botija de gás, mas também o esquentador. E o que é que aconteceu? Como era normal e as pessoas aqui tinham poucas posses, o girassol só vendia o esquentador, mas depois era preciso assinar umas letras, porque era pago a prestações. E era uma coisa que o vosso pai não estava habituado a ver, mas ele diz, eu tenho que assinar aqui não sei quantos papéis, 6 por mês, isto é para ver o contexto da época. E outra coisa interessante era, o Rubem fazia, era todas as manhãs, tivesse amigos cá ou não, ia ao girassol. Na altura ele tinha um Fusca, um Volkswagen, ia lá com o seu, não é um varino, sim, talvez um varino do Sargaceiro da Apúlia, aquela... do Sargaceiro da Apúlia, lá, aquele cantinho, era o Robert de Chambra dele, ia lá, descalço não, com umas chinelas, ia ao girassol buscar um café moído naquele moinho manual, um café mais ou menos, não é? Misturado com cevada e tal, mas que vinha acabado de moer naquele moinho. Quando fazia café lá no Sargaço, todos os amigos se levantavam com aquele cheirinho, entrava pela casa toda. Tantas vezes ele quis comprar o moinho, só o girassol não quis vender, e ele agora acho que fará parte do espólio lá na casa. Pois, não vou alongar, desculpem, eu, para além de ler o texto, e nós, para conhecermos o Rubem, temos que ler as pessoas. Mesmo, a gente sabe, por vezes, há considerações, coisas que poderá não nos interessar, e passamos à frente, mas temos tanta coisa. Eu delicio, há sempre um livro do Rubem na minha mesa de cabeceira, porque eu todos os dias cada vez descubro qualquer coisa de bom, qualquer coisa de interessante, e não só por aqui pela vivência da nossa terra, mas também, enfim, pela sua vivência, porque o Rubem era um homem do mundo, e não é por acaso que ele diz, o mundo vai me procura, mas era um homem que dizia, e diz, só há 2 lugares onde se pode viver, é no Sargaço e em Londres. Agora a Sandra vai talvez ler aqui um bocadinho do excerto do Sargaço. Quero só agradecer ao Ernesto, se não fosse ele. Ponham os aparelhos, só favor. Vou só ler uma descrição do pôr do sol do Sargaço que nós ontem assistimos. Desmarquei a página. Não está aí a página? Está aqui. A grande hora do Sargaço. Está aqui. Fantástico. A grande hora do Sargaço é a partir das 7 da tarde, quando o sol se prepara para tomar banho ali em frente. Nunca toma banho da mesma maneira, atira-se sempre aos chapões diferenciados, numa luz declarada. Estamos todos ali a ver o sol, a despir-se nu, sem cuecas ou sutiãs. Real e imaginário, colorido e sonoro, ele transforma-se com o vento e com as nuvens. Clareia-se por vezes, obscura-se noutras e do suspenso acaba por cair. Em julho e agosto cai em lento. Demora 3 horas a preparar de banho. Faz os seus ensaios,
quando no fim desaparece num abrir e fechar de olhos sem coisa. Em setembro já se escorrega mais facilmente, foi o que nós vimos ontem, não foi? Por ali abaixo. E quando nos distraímos já ele desapareceu. É um sol a granel, forte, atlântico, a bater em cheio em toda a casa, que de boca aberta recebe radiante. Ou na varanda do meu quarto, a dar indicações de maravilha, ou cá por baixo, estilado nas cadeiras de medalhas, vejo sempre um pôr-do-sol diferente. Todas as tardes digo a quem está por ali, olhem que vem um pôr-do-sol fantasma. Olhem que pôr-do-sol fantasma. Olhem que pôr-do-sol magenta. Olhem que brutalidade. E todas as tardes ele é mudo e diferente. Às vezes, quando está chateado, parece uma terrina burguesa antes de ir para a mesa servir a sopa. Outras vezes, dá clarões de violeta por trás de nuvens em castelos de cidades únicas. As cidades em direção às quais Sargasso marcha continuadamente. Há uns que se desfazem em totalidades, que se reproduzem em matizes verdes, não vi, não, azulados por mar para mais laranja amarelado. Sentado ao comprido, num inclinar do terreno, vejo uma descida, num transformar da natureza de cores tão absolutas que pareço ir-me atirar para lá. Depois, quando a brisa arrefece, passo para dentro do meu sonho. Através das janelas de vidro eu continuo a ver o sol já todo transformado em prata, por lâminas de reflexos contínuos achibatadas pelo mar fora. São momentos brutais, atravessados por pinheiros, mesmo em frente. Parece começar uma calmaria, para então o mar se carregar de azul. Azul metileno, onde quase não se vêem as tonalidades verdes. Esse azul começa a trazer espuma, e a luz do sol, a esvorecer, vai-se liquidando no branco de contraste às rochas e ao azul. O céu está todo à espera das estrelas. O mar parece calmar-se. E este fim traz-nos uma contemplação absoluta, total. Por aqui há todos os dias uma apoteose, uma subida vagarosa para as trevas. Não conheço nada como isto. Quando o jantar vem para a mesa, ainda há restos de sol pela casa toda. As paredes ainda estão aquecidas e eu besuntado daquele reino de arco-íris puro. Sargasso é um sonho que não inverna. Torna-se empolgante à distância e nos sonhos aparece rodeado da verdade dos pinheiros e do mar. É um sonho sem idades nem história. Um sonho que se abstrai em direção à realidade, numa comunhão que está aqui, ali, onde eu esteja. Estou já atrasado por causa das festas da bonança. E depois de assistirmos das grades à entrada da carrada humana para aquelas jaulas, nós voltamos pacatamente até ao Cabaninhas. Aqui é a central da freguesia. O Cabaninhas é a mercearia de secos e molhados. Há retalho de tudo. É a central do correio dos 4 lugares deste sítio. É a tasca da má língua, ou o lugar onde se dá o serrote, como diz o nosso amigo Freitas. Há por lá tudo que possa ser de necessidade imediata, desde uma posta de bacalhau até uma caixa de gumes ou uma estampilha de correio. A grande hora do Cabaninhas é às 11h15, quando a carteira traz o correio para ser carimbado pelo escritório do Sr. Delfim. Junta-se então toda a gente para ver o que vem no saco. Parece a distribuição de um conto de fadas, onde todos esperam o milagre da sua vez. É emocionante ouvir os nomes e as caras satisfeitas dos felizardos a quem foram distribuídas missivas. O nosso grande Freitas regulariza o movimento e está ali, de pedra e cal, a saber as notícias. Pessoal, vamos ver já assim. Então, bom dia a todos.
Cuidado, chega. Diga à Sra. Parede que está em Lisboa. Volta fora que eu digo tem que constelar nesta rapariga. A gente bem sabe de quem é. Leva lá. Vai-te embora. Não há mais nada para ti. Hoje já é. Oh, Sr. Freitas, juro pela minha alma e pela desesperada que é do Tito. Vá, leia o livro. Deixa eu ver. José Antônio do Mirandeiro. Realmente é do Tito, não há dúvidas. Vai lá, que os teus pais já sabem e levam a gosto. Podes casar, mas com o Zé Antônio. Não com o Tito, que é teu irmão. Joaquina Maria do Costelo. Essa morreu a semana passada. Era a sogra Ribeiro. Já está lá no outro mundo. Que a terra lhe seja leve. Devolveu o tempo. Não era má mulher, não, senhor. Pena era de só ter a mania de pescar os polvos onde eu estava acostumado. Vamos para frente, mais caro. Carlos Freitas. Essa é para mim. É lá, Sr. Freitas. Mais uma circular. Eu bem digo que para o ano me reformo. Só recebo circulares. Se mandassem mais croa e gastassem menos papel, dá cá. Dá que isto ainda tem algum uso. Seguimos? É, já. Carlos Freitas, diretor do Rancho Regional das Lavradeiras de Canedo. Ora, deixa cá ver. Eu calei já. É para ir dançar. De onde vai? Pois, é do Porto. É dança! Tem de se arranjar um ensaio para esta noite. Coisa importante, caramba. Para irmos dançar ao Palácio do Castelo. 20 escudos cada. Além de viagens e ceia. Está bem? Não está mal. Vou amanhã a Viana tratar da câmara. Continuamos. Carlos Freitas. É de nada. Então hoje o correio é tudo para o Sr. Freitas. Não te felizes que já vem a tua vez. O quê? Outra circular? Oh, meninos, como esta já tenho muitas. Olha, até já faço em fundo na casa de banho.
aqui há lá de tudo, mas eu nasci aqui e aqui hei de morrer. Andei na arte muitos anos, pintei casquinhos, portas e varandas e muitas casas. Mas voltei sempre no Natal, para a família. Depois também tinha que cuidar a vinha e buscar uns palmitos. Continuemos. Maria Oliveira do Palmeirão. Quem é? Ui, é do amigo. Que candula. Anda lá para o Palmeirão. Conheço desde pequeno. Este amor para a minha citalina, até que um dia o pus do portão para fora, quando ele estava a chegar mais. Gandula, não quer saber do filho, só festas, vinho e romaria, mais nada. Por falar em mim, eu será amigo. Vem-te mais um palmito. Por cá. Veio aqui há 4 anos e gastou um pedido. Passou uma semana sentado com a mulher. Amanhã ela já me diz o que vai lá dentro. Segue, este não deixa alegria. Ora bem, é a última. Carlos Freitas, diretor do Rancho Regional da Plantadeira Canadense. Outra sei. É outra carta do Porto dos que escreveram para ir nos dançar ao Palácio de Cristal. Vou ler. Esta tem, por fim, levar ao conhecimento de Vossa Excelência de que o convido dirigido ao Rancho de Carreço para vir dançar ao Palácio de Cristal fica sem efeito. Assim como aos dizeres da nossa carta datada deste mesmo dia e lançada ao meio poucas horas antes. Ora, lá tem as suas razões. Aquilo foi coisa grossa. Lá se pegar. Olha, paciência. Vai-se outra vez. Raparigas, logo à noite já não é ensaio. Paciência, raparigas. É assim mesmo. Vamos para outra vez. Bem, isto está isto. Vamos embora. Agora, para que registre esta representação meio sem ter sido preparada, que foi uma leitura ensinada, tem uma particularidade, que é a de que é a última encenação feita neste palco com a estrutura da teia que está. Que a partir da próxima semana vai abaixo e vai ser toda remodelada. Essa vai ser, portanto, é o fim da teia do palco. E eu não disse com ninguém, não falei nem com o grupo de teatro, nem com nada. Mas se calhar, e a proposta vai ser feita, a estreia com um novo equipamento será feita, se calhar, com uma obra de Rubem Leitor, uma peça de teatro que ele escreveu. E diremos escolher qual é.